Oi, tudo bem? Se é a primeira vez que você está entrando no canal, meu nome é Adriana Jarva, aproveito para te convidar para se inscrever aí no canal. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento que tem começo, mas que não tem fim. E eu quero aproveitar para compartilhar com vocês o processo, que foi um lindo processo. Não é um acreditando em si, no sentido de energia, não. Acho que todos nós passamos por períodos, momentos de traumas na infância. Então foi quando eu comecei a tomar consciência desses traumas que eu tive, né? E com a terapia, claro que me ajudou bastante na vida adulta. Então eu tive pais doentes, né, e que não puderam cuidar dos filhos. Então nós tivemos uma família que ficou toda desestruturada. E com isso eu cresci muito fraca com a autoestima, né? Não tinha dentro de casa a referência que eu gostaria. Eu sou muito grata aos meus pais porque eu os escolhi e eles me deram o que de mais importante que eles poderiam ter me dado, que é a vida, né? Então essa responsabilidade de fazer da minha vida dar certo ou não, ela é totalmente minha, ela não é dos meus pais. Mas eu tive que voltar sim na infância para fazer uns ajustes necessários. Então eu lembro que quando eu estava com 14 anos, foi um curto momento de tempo que eu convivi com alguns dos meus irmãos, porque nós nunca convivemos todos juntos. Mas nesse período dos 14 da adolescência, por 3 anos, quase 4 anos, 3 anos e pouquinho, nós convivemos um pouco juntos e tínhamos que trabalhar, vivíamos uma situação financeira bastante limitada. E eu lembro que eu procurei no jornal um trabalho de babá, porque eu sempre gostei muito de criança. E eu fui fazer a entrevista e a pessoa que me entrevistou olhou para mim e falou assim: minha querida, você com esse seu rostinho, como foi que ela falou? Você não vai arrumar trabalho de babá nunca. Você com essa sua carinha, não vai arrumar trabalho de babá nunca. E eu não entendi o que ela falou, né? Na verdade ela fez um elogio, mas eu fui entender o elogio aos meus 33 anos de idade. Eu fiquei muito mal com aquela metáfora dela, porque eu não tinha discernimento para entender aquilo. Eu entendi, eu falei, nossa, se eu não sou capaz de arrumar um trabalho de babá, no que eu serei capaz de trabalhar? Então eu fui desacreditando em mim e fui repetindo padrões do que eu vivia, né? Do que eu via dos meus pais, daquele sofrimento todo. E aí atraí relacionamentos abusivos, tanto amizades quanto afetivos, né? Trabalhos. E aos 33 anos eu entrei numa depressão, que vai ter um próximo vídeo falando, eu já até faço uma chamadinha para vocês para o próximo vídeo, falando quando eu tive depressão e curei. E graças à depressão eu consegui, eu fui parar no psiquiatra, comecei a tomar remédio e parei. Tomei só uma semana de remédio e eu comecei a engordar e eu me senti anestesiada. Falei, não, o meu problema ele é outro, eu preciso curar as minhas emoções. E comecei a assumir a responsabilidade, né, de cuidar de mim. Falei, eu posso ser minha melhor amiga, eu posso ser a minha mãe, eu posso ser o meu pai agora. E aí fui fazer terapia, junto com uma jornada espiritual, né, fiz todo um trabalho que eu sustento hoje de uma outra forma, porque é um começo, gente, que não tem fim, a gente só vai melhorando, né? E aí foi. E aí consegui construir uma carreira bacana, de sucesso, né? Do que é sucesso dentro do meu conceito de sucesso. Eu não sei o que é sucesso para você dentro do seu conceito, mas quando eu faço a retrospectiva, eu percebo que foi muito bacana para mim. Meu filho cresceu e eu pude ser uma mãe presente para ele. Até às vezes sufocava de tanto amor, né? Tudo aquilo que eu tinha sentido de ausência eu procurava não deixar faltar de alguma forma. Mas também com a responsabilidade de também, quando ele se tornasse adulto, cortar o cordão umbilical para ele ter a realização de homem, como pessoa, né? Porque eu tive
grandes perdas também. Meus pais já fizeram a passagem, eu tive muitas perdas na minha vida. Então eu não sei o meu dia de amanhã. Eu pensava assim, eu preciso deixar para o meu filho, dentro dele a sementinha plantada. E se eu faltar, ele saber se virar, né? E aí aconteceu tudo junto. Aos 45 anos de idade, veio a separação. Era um relacionamento que eu achava que eu fosse ficar com aquela pessoa o resto da minha vida, né? E depois, no ano seguinte, aos 45, veio a demissão de uma multinacional que eu trabalhei por 8 anos. Foi uma fusão entre empresas. E eu brinco carinhosamente, eu falo que até pé na bunda joga a gente pra frente, né? E eu pensei assim, foi meu primeiro momento consciente de refletir e ver que a minha autoestima já tinha mudado. Eu falei, ei, você fez tudo de melhor. Eu já não tinha mais aquela culpa de fracasso, aquela culpa de não acreditar em mim como tive no passado. Falei, ei, mocinha, você fez o seu melhor, tanto no trabalho quanto no seu relacionamento. Se está acontecendo tudo isso, é porque tem coisa boa por vir. Só que você tem muito ainda para aprender. E o meu currículo, né, sou formada em jornalismo, trabalhei na área de publicidade durante quase 25 anos, tenho MBA em marketing, mas eu não falava inglês. E eu falei, Adriana, se você quer melhorar a sua carreira, você tem que aprender inglês. Vamos aproveitar, hora de fazer um período sabático. O Brasil estava numa crise, foi em novembro que eu fui demitida, pelo menos uns 6 meses fora, já vai te trazer uma percepção do inglês bacana e você retoma. Se tudo der certo, você retoma, você investiu o teu dinheiro num outro idioma, numa outra cultura. Se tudo der mais certo ainda, você mora nos Estados Unidos e constrói tua carreira aqui, reconstrói. Fácil falar, mas foi uma etapa que eu olho hoje para trás. Tem horas que a gente não tem que pensar muito, a gente tem que fazer mais, né? Comecei com muita disciplina, porque eu achava que aprender inglês era mais rápido. O processo ele é lento, mas tem que ter paciência, disciplina. Comecei a aprender inglês do nível 1, gente. Eu entrei no primeiro nível. Tudo que eu aprendi no Brasil foi muito diferente a pronúncia do quando eu cheguei aqui. Eu falava, eles não me entendiam. E vice-versa, né? Foi quando eu me dei conta que eu falei, Adriana, você, na boa, é semi-analfabeta. Eu sabia aquelas palavrinhas básicas mesmo, mas para juntar na frase eu trocava tudo. A gramática era uma bagunça. E aí eu comecei a aprender, ler, falar, escrever, conversar, ouvir, tudo do zero. Conheci o Mark, quase 2 meses morando aqui, e não foi aquela paixão à primeira vista, né? Apesar de achar ele lindo, uns olhos azuis lindos, a maturidade e também as cicatrizes, tanto da minha parte quanto ele da dele, né? Eu tinha medo, né? Assim, normal eu pensava comigo assim, na minha língua. Foi tão difícil, né? Imagina no inglês. E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, de acreditar em mim, mas falar, vai devagar, vai aos poucos, tenha paciência. Eu fui acreditando cada vez mais em mim. Esse processo ele foi maravilhoso. Agora em outubro, né? Hoje é dia 23 de setembro, início do outono aqui, início da primavera no Brasil, nesse ano de 2019. E agora, dia 14 de outubro, a gente faz 2 anos de casados e 3 anos que a gente está juntos. Temos conflitos? Temos. Geralmente é por assuntos culturais mesmo, por questão da língua, né, que atrapalha, porque o Google não traduz exatamente a palavra, se você tem significados diferentes. Então, às vezes, numa discussão, numa conversa, ele entende uma coisa, eu entendo outra, só que a gente sempre senta, conversa e tranquiliza o coração até entender. Entendido aquilo, a gente nem volta mais no assunto. Um dia eu vou fazer um bate-papo aqui com eles para vocês saberem um pouquinho como é que funciona essa parte. Então, hoje eu convido vocês a assistirem esse vídeo de como foi esse processo todo, né? O que eu usei, as ferramentas que eu usei para conseguir isso, porque é um acreditar em mim com traumas do passado que todo mundo tem. Se a gente pegar a infância de todo mundo, teve algumas coisinhas que, com o irmão, com a irmã, né? Mas assim, o que fez toda a diferença foi eu não me vitimizar, porque
quando tudo acontece, né, que a vida vira de cabeça para cima, que eu sempre falo essa frase, se eu reclamasse, eu ia clamar 2 vezes e ia ser uma daquelas pessoas que eu observava que poderia ser amargurada, né? E o outro foi de sair da zona de conforto total, né? Sair da zona de conforto não faz a gente, é o que faz a gente crescer. Então, o convite é esse, não importa o que fizer, o que a vida, eu não sei de quem é essa frase agora, não, me fugiu o autor da frase, mas não importa o que a vida fez comigo, importa o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Então é não se vitimizar, assumir 100% a responsabilidade e isso vai trazendo uma confiança, uma autoconfiança que é muito diferente do ego, tá? O ego ele engana a gente pra caramba. Depois um outro dia a gente vai falar sobre esse tema que é um assunto também bem legal, bastante bacana. Ego, vaidade, tudo isso que todos nós temos, né? Aquele que não fala que não tem, tá mentindo para si mesmo. Mas a autoconfiança, ela é muito diferente. Ela hoje, é aquilo, eu não ter a preocupação com o que o outro vai dizer de mim, né? Porque o que o outro vai dizer de mim não é um problema meu, né? Como o outro me vê, não é um problema meu. O problema meu é como eu vejo o outro, é como eu me comunico com o outro. Isso é um problema meu, né? Então, essa confiança que é um step, é uma escada linda para se conquistar. Então, espero que vocês gostem. Fica aí o convite para se inscrever no canal. Tem o site, o blog, adrianajava.com. O Spotify também, se você quiser ouvir, ou marque um amigo que também está precisando ouvir isso, que vai fazer a diferença, porque eu acredito que juntos somos melhores e mais fortes. Aqui o papo é a vida real, na simplicidade, como ela é, com altos e baixos, na luz e na sombra, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, tá bom? Gratidão.